Olá, pessoal do quarto período de Relações Internacionais. Hoje a gente está aqui para fazer uma pequena revisão sobre a prova de vocês, né? Eu peço que vocês não deixem de assistir esse vídeo antes de responder a prova. Então a gente vai repassar um pouco as instruções e dar algumas dicas para vocês. Primeiramente, a prova, vocês vão escolher e dissertar sobre um dos temas abaixo. A avaliação ela totaliza 10 pontos. Para os alunos que integraram grupos de seminário nessa unidade, lembrando que o seminário é obrigatório, todos têm que fazer na primeira ou na segunda unidade, sob pena de desconto de 50% da nota da segunda unidade, na hora dessa prova. A nota será dividida por 2 e acrescida com a obtida nos seminários. As notas das atividades, exercícios, é uma nota extra, tá? E que vai ser somada. Terceiro, a resposta deverá ser feita em no mínimo 15 e no máximo 25 linhas, com a fonte Arial, o tamanho 12, negrito, espaço 1.0 simples, exclusivamente em formato Word ou PDF. A resposta da prova ela pode ser feita nesse modelo que vocês estão vendo na tela, ou em um único arquivo à parte. Não será considerada a resposta em formato de comentário no Moodle. Então, entreguem a prova somente em um arquivo, seja um arquivo à parte. Se vocês fizerem um arquivo à parte, coloquem um nome. Dá para identificar sem esse nome? Dá, mas por segurança coloquem um nome. Pode ser em branco ou pode ser nesse modelo que a gente está passando para vocês, nesse espelho, né. A resposta deverá ser, perdão, realizada em formato dissertativo, num texto corrido único, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, sem o nome desses tópicos, conforme a redação do próprio aluno, utilizando suas próprias palavras. Erro de digitação, português, ortografia e pontuação implicam em redução proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Pessoal, isso aqui, o que eu estou pedindo para vocês é uma dissertação. Ninguém de nenhuma das turmas tirou nota máxima nessa dissertação. Sabe por quê? Porque o pessoal está fazendo muito colado ao texto dos livros. Dissertação tem que ser feita com as suas palavras e argumentos. Aí o que é que a gente está vendo na maioria dos casos? O aluno ele pega um livro, muda algumas palavras, mas até a ordem dos argumentos é a ordem dos argumentos do autor, tá? Então, o que é que eu recomendo aí para vocês fazerem a melhor dissertação possível? Leiam o texto e depois escrevam a partir daquela leitura. Não copiem, colhem e depois adaptem. Esse texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Sem colocar o nome desses tópicos, mas assim, nessa ordem de argumentos. Erro de digitação, outra coisa, pessoal, vocês têm praticamente 15 dias para entregar essa prova. Então, essa questão desses erros de digitação, ortografia, pontuação, eles vão ser corrigidos com vigor, considerando o prazo e também o tamanho diminuto do texto. Respostas copiadas total ou parcialmente de provas de outros estudantes, de livros, da internet ou de quaisquer outras fontes serão punidas com redução total ou proporcional da nota da dissertação avaliada a critério do professor. Isso não ocorreu na turma de vocês, cópia total ou parcial. O máximo que ocorreu, como eu falei, é a utilização de argumentos dos autores, né? Mas através de citação indireta. Porém, se isso ocorrer, a gente vai realizar a punição com redução total ou proporcional da nota. Teve turmas que os alunos copiaram 4 ou 5 páginas de inclusive muito acima do limite, quer dizer, não leram nem as instruções, nem assistiram o vídeo de revisão, porque claramente ali uma fraude, assim, uma coisa assim que não tem condições, né. Citações diretas não são permitidas, mesmo da legislação nacional e internacional. Citações indiretas são permitidas, desde que mencionado expressamente o nome do autor, ou entidade e ano da publicação. Citação direta é aquela no qual você copia literalmente o que o autor disse. Não pode fazer isso, mesmo que seja da legislação nacional ou internacional, dos tratados, da LINDB. Citações indiretas são permitidas. Agora, o que eu estou falando é o seguinte: a maioria das citações, todinha é uma citação indireta. Não, citação direta ela pode estar em trechos, né, mas a redação tem que ser do aluno.
Caso mais de um tema de dissertação seja realizado, somente a primeira resposta vai ser considerada. Esta avaliação deve ser entregue unicamente através do Moodle, para que fique o registro de que vocês cumpriram essa atividade, não sendo admitido por e-mail ou redes sociais em nenhuma hipótese, tá? Se tiver algum problema, procurem o suporte da sede. A gente está deixando um prazo longo para vocês responderem justamente por isso. No caso de utilização de referências além das sugeridas, citem expressamente no final do trabalho, conforme a BNT. E aí, pessoal, na biblioteca digital da SES, a gente tem referências de excelente qualidade, livros atualizados. Por favor, não usem aqueles artigos da internet de sites tipo Jus Navegante, Âmbito Jurídico. Tem artigos bons ali? Alguns, mas também ali mistura coisas que não têm qualidade. Então, vocês têm acesso a livros de boa qualidade e artigos científicos de boa qualidade. Não tem porquê, porque é mais fácil buscar no Google, não façam isso, tá? A desobediência às normas contidas nessas instruções poderá levar à redução total proporcional da nota a critério do professor. E aí eu já aviso de antemão que eu vou ser muito criterioso na correção dessas provas, até considerando o tempo que eu deixei e essas instruções que eu estou passando aqui para vocês. Bom, pessoal, eu até pensei em não permitir isso, mas como a gente vem permitindo nesse semestre e nos anteriores, eu vou continuar fazendo isso. Caso o estudante perca o prazo de envio dessa prova em até 24 horas, só 24 horas de tolerância, até considerando o prazo longo que a gente deixou essa prova, poderá requerer ao professor uma segunda oportunidade sem custos através do nosso e-mail institucional. A avaliação ela vai seguir o mesmo modelo dessa, porém com apenas um tema dissertativo. Não há opção de escolha de tema. Após esse prazo, deverá ser solicitada a segunda chamada de acordo com as normas nacionais, pagando taxa, etc. Então, sim, eu vou permitir a prova de segunda oportunidade, porque já vim fazendo isso durante esse semestre, mas peçam isso em 24 horas. Passou de 24 horas, nenhuma possibilidade. Bem, pessoal, vocês têm 4 temas de dissertação. Escolham um. Lembrando que o tema é o que está em negrito. O que não está em negrito entre parênteses é o assunto do qual é retirado o tema de dissertação. O primeiro é o critério de nacionalidade dominante na Europa, que é do ponto 6, nacionalidade. Nesse caso, vocês vão dizer qual é o critério de nacionalidade dominante na Europa, o que é muito fácil, explicar como é que ele funciona e citar alguns países. Porém, procurem pesquisar fontes confiáveis. Eu coloquei uma referência do livro Direito Internacional Público de Mausoli, que fala muito bem desse assunto, inclusive cita exemplos concretos de países europeus, os mais conhecidos, e aí vocês façam isso. Indiquem qual é o tema e falem alguns exemplos, mas não procurem fontes sem qualidade da internet, procurem fontes de qualidade. O segundo tema de dissertação é a propriedade de bens imóveis no exterior. Ponto 7, bens e obrigações do direito internacional privado, é o assunto do qual ele foi retirado. Aqui vocês vão falar qual é a regra geral, inclusive tem um princípio em latim, que rege juridicamente a propriedade de bens imóveis no exterior. Isso pode ser tanto em relação a brasileiros que compraram imóveis no exterior, quanto a estrangeiros que compraram imóveis aqui. Então, vocês vão falar qual é esse critério, que é o critério praticamente universal no mundo. A gente falou várias vezes durante as aulas sobre isso. E se quiserem citar alguns exemplos também, fiquem à vontade, né? O terceiro tema de dissertação é a celebração de casamentos no exterior, que é assunto do ponto 8, direito de família e sucessões no direito internacional privado. Esse assunto aqui, vocês têm que considerar tanto o casamento feito perante autoridades diplomáticas e consulares, quanto o casamento feito perante as autoridades do país estrangeiro. Isso vale em relação a brasileiros ou pessoas estrangeiras, tá? Então aí, como é que é celebrado o casamento exterior? Se uma pessoa quer casar, e aí vocês podem problematizar. Dois brasileiros que estão no exterior, um brasileiro e um estrangeiro, como é que fica essa situação? Qual é a legislação que vai reger?
Quais são as leis que serão aplicáveis a esse casamento? Então, problematizem aqui. O quarto tema de dissertação de vocês, lembrando que são 5, né? O quarto seria direitos básicos do consumidor que adquire bens no exterior, que é assunto do ponto 9, direito empresarial e direito consumidor no direito internacional privado. Então, por exemplo, se um brasileiro ou qualquer outra pessoa compre um bem no exterior, no caso de consumo, pode aqui abordar a perspectiva do brasileiro ou de uma pessoa estrangeira também. Como é que fica em relação, por exemplo, à questão de garantia? Tem um exemplo que eu citei, melhor dizendo, eu vou citar na aula, em relação a decisões que tem aqui no STJ, em relação a consumidores que compram, por exemplo, bens lá fora, e como é que fica a questão da garantia, né, em relação a esse bem, se ele perde, se ele não tem direito a nenhuma garantia em relação a isso. A área que tem direitos do consumidor mais avançada no mundo é a União Europeia, inclusive por isso que tem um tema de seminário sobre esse assunto. Então é mais ou menos isso. E o último tema, lembrando que vocês só escolham um para responder desses 5, é a excepcionalidade da adoção internacional, assunto do ponto 10, adoção internacional. Pessoal, aqui seria a ideia o seguinte: por que a adoção internacional ela é vista como medida de exceção e não como regra? Basicamente, é explicar. Fale um pouco sobre a adoção internacional, fale um pouco sobre a questão dos tratados, no caso do Brasil também tem a legislação do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e por que ela tem que ser vista como uma coisa que não pode ser uma regra, porque é uma coisa que pode ser, que é somente uma exceção. Então é isso. A resposta, como eu disse, vocês podem fazer nesse campo aqui, que eu estou mostrando agora na tela, ou pode fazer numa folha à parte. Se fizerem numa folha à parte, procurem sempre identificar. As referências sugeridas são a própria Lindby, né? O livro do Deloma, atualizado por Augusto Jäger Jr., disponível na Biblioteca Digital da SES. O livro do Jacob Dollinger, atualizado por Carmen Tiburcio, tem edição inclusive 2020, e o livro do Mausuoli, de Direito Internacional Privado, tem edição 2021. Para a nacionalidade, eu recomendo olhar o livro de público dele, por isso que está citado aqui, da editora Forense 2021, que tem disponível na biblioteca digital. Se vocês usarem uma referência que não esteja aqui, citem conforme a ABNT. E pronto, pessoal, basicamente é isso. Desejo boa sorte. Caso algum de vocês tenha dúvida, por favor, entrem em contato conosco. A gente está aqui para isso mesmo. E boa sorte. E fico, como sempre, à disposição de vocês. Tchau, tchau.